Oi, eu sou a Reanimada, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer as 10 animações que fizeram história, tá? Eu trouxe algumas, né? Porque provavelmente tem outras sim, e eu posso fazer uma segunda parte, né? Se for possível. Mas vamos lá, tá? Pra começar, o que acontece? Fazendo essa lista aqui, eu percebi que literalmente metade, 5 desses filmes, são da Disney. Né? Então eu vou começar falando só dos filmes da Disney, tá? E aí eu vou seguir pela ordem de ano de lançamento, tá? E aí depois eu vou seguindo uma lógica diferente para trazer os outros filmes, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo, posto vídeo toda semana, tá? Então, a gente começa com A Branca de Neve e os Sete Anões, que foi lançado em 1937 e foi a primeira animação longa-metragem colorida, tá, da história. Seu homenzinho. Antes disso, a Disney já tinha feito história também em 1928, trazendo o curta Willy do Barco a Vapor, que foi o primeiro curta, a primeira animação no geral, a ter som, tá? E depois disso veio Com Flores e Árvores, em 1932, que foi a primeira animação com cores. Né? Antes era tudo preto e branco. E foi a primeira animação com cores. E aí já engataram, já fiz o primeiro curta animado com cores. Então agora vamos fazer o primeiro longa-metragem também. Né? E aí já lançaram um longa-metragem com cores que foi A Branca de Neve e os Sete Anões. Então, apesar do filme não ser, nossa, envelheceu mal, né? Envelheceu mal, né? Ninguém liga pra esse filme atualmente. Mas tá na história, foi o primeiro. Não tem jeito, não tem o que fazer. Foi isso aí, eles arrasaram nesse sentido. Eles inovaram mesmo, assim, trouxeram uma coisa diferente. Apesar de não ser no nível que a gente tem hoje, claro. Em segundo, a Disney já veio com uma proposta nova, totalmente inovadora, que foi o filme Fantasia, lançado em 1940. Tá? Fantasia, o que acontece? Não é um filme muito, né, famoso, assim, tipo, ai, nossa, todo mundo conhece esse filme. Mas apesar disso, né, esse filme fez história, tá? Muita gente fala muito bem desse filme, porque o que acontece? A Disney fez uma coisa nova aqui. Eles criaram um sistema de som, né, para cinemas, chamado Fantasound, que é basicamente o nome do filme misturado com sound, que é som em inglês. E aí eles criaram esse tipo novo de som, né, de sistema de som para cinema, justamente para causar uma impressão diferente, tá? Esse filme é tipo como se fosse como se você tivesse um concerto. E aí eles fizeram o seguinte, colocaram uma orquestra sinfônica de verdade, tá? Conduzida por um maestro de verdade, para fazer o som do filme. Quem conseguiu assistir diz que foi uma experiência maravilhosa, que foi incrível, que foi inovador. E eu vi um comentário de uma pessoa falando que foi como se ela fizesse parte da música. Como se tudo fosse um só, como se o público que tá ali, junto com o vídeo, junto com a música, fosse tudo uma coisa só, né? Então eu imagino que deve ter sido tipo uma experiência assim transcendental, sabe? Eu imagino que fosse uma coisa assim bem diferente mesmo. Ficou marcado na história por ser o primeiro filme de longa-metragem de animação combinado com música clássica. Beleza? Aqui, hoje em dia, a gente sabe que algumas animações já foram indicadas ao Oscar de melhor filme. A gente teve aí Up, Altas Aventuras, Viva a Vida é uma Festa, teve também Toy Story 3. Todos esses filmes foram indicados ao Oscar de melhor filme. E é
a categoria principal do Oscar, né? Geralmente os filmes de animação, eles só são indicados... Não, eles podem ser indicados a várias categorias, porém, principalmente, eles são indicados a filmes de animação. Não costuma chegar em melhor filme, porque melhor filme vai para outros tipos. Não abrange tanto assim, geralmente. Porém, às vezes, né, conseguem essa proeza, né, de fazer um filme tão incrível que consegue bater de frente com outros tipos de filme. E aí você me pergunta, qual foi o primeiro a fazer essa proeza? Não foi nenhum desses, tá? Perceba, vamos lá. Perceba que todos esses são filmes da Pixar. A Pixar tem um talento pra filme bom. Mas o primeiro foi da Disney. Simplesmente foi A Bela e a Fera. Sim. Em 1991, tá? Ele foi lançado. E aí depois ele foi indicado a melhor filme. Foi o primeiro filme de animação da história a ser indicado a essa categoria. A gente, né, vamos tentar... A gente pode até dar uma colher de chá, assim, pensar, poxa, não. Mas é porque também naquela época, 91, ainda não existia a categoria de melhor filme de animação. Ainda não era, assim, um tipo de produção tão relevante a ponto de ter uma categoria. Então, faz até sentido, né? Que, poxa, eles olharam pro filme e pensaram, nossa, isso é tão bom que a gente vai até colocar aqui em melhor filme. Primeiro filme de animação indicado, junto com, inclusive, O Silêncio dos Inocentes, que foi o vencedor naquele ano. O Silêncio dos Inocentes, se você não conhece, é até hoje um filme aclamadíssimo pra crítica. É um clássico do cinema. Então, poxa, é uma animação que concorreu com esse filme, sabe? Tem um peso, tem seu peso, tem sua história. Se você não sabe, se você não viu, lá na minha tier list da Disney e da Pixar, eu expressei o meu afeto, o meu carinho por esse filme, que foi um dos filmes da minha infância, simplesmente. Amo de paixão. Então, assim, passo todo o pano. Mesmo que não seja equivalente, passo o pano total, passo o pano. Eu aceito, deixa ele. Em 1994, a Disney cansada, né? Cansada de fazer sucessos. Ela fez um fenômeno, entendeu? Não tava satisfeita com coisas. Ai, a Bela e a Fera. Ai, meu Deus, porque... Primeiro filme de animação indicado ao Oscar de melhor filme. Não, eu quero um fenômeno. Lançou Rei Leão. Se você conhece Rei Leão, você sabe por que ele tá nessa lista, né? Todo mundo... Cara, não, vamos lá. Pra começar, se você não conhece Rei Leão, você não deve ser desse planeta, né? Você deve... Ou você tem 5 anos de idade, e eu acho que não deveria estar assistindo esse vídeo, porque não é pra criança. Apesar de estar falando de desenho, né? Você devia estar no YouTube Kids, beleza? Mas... De qualquer forma, se você for criança assistindo esse vídeo e não assistiu o Rei Leão, assista a Rei Leão. Ele tá nessa lista justamente por ser um fenômeno incrível. Uma coisa assim que foi além de tudo esperado. Eles pensaram, bom, vamos fazer um filme pra criança. E aí pegaram uma história que já existe. É o que acontece muito, né? Todas as princesas da Disney são inspiradas em contos, não são originais. São inspiradas em contos pré-existentes, tá? Só que eles adaptam pra ficar uma história infantil que seja a cara da Disney, entendeu? E foi a mesma coisa com o Rei Leão. Só que com o Rei Leão, eles pegaram simplesmente Hamlet, de Shakespeare, e já é um sucesso, entendeu? Pode não ser, nossa, pro mainstream, não é, realmente. Eles pegaram a história de Hamlet, adaptaram pra criança, transformaram ali num musical infantil. E, cara, foi o maior sucesso e até hoje um dos maiores sucessos da Disney. Até hoje é um dos maiores filmes que eles já lançaram. Concorreu ao Oscar, levou ao Oscar de melhor trilha sonora e de melhor canção original, obviamente, porque as músicas de Rei Leão
é tipo assim, todo mundo sabe cantar. Chegou abalando, foi sucesso de bilheteria e se manteve no tipo, top 1 da Disney por muitos anos, tá? Algumas listas você vai ver misturado. Vai dizer assim que se manteve até Procurando Nemo. Mas eu não gosto de misturar. Eu gosto de separar. Eu só misturei lá na tier list mesmo. Mas eu gosto de separar, porque a Pixar e a Disney, apesar de, né, a Disney ter comprado a Pixar, eu não considero que são a mesma coisa. Porque a Disney produz filmes de um estilo e a Pixar faz de um jeito totalmente diferente. Então, a gente consegue diferenciar o que é Disney e o que é Pixar, né? Então, eu gosto de diferenciar isso daí. Rei Leão esteve no top 1 por anos. Até que vem Frozen pra desbancar totalmente. Não só Rei Leão, mas tipo assim, vários outros que vieram inclusive depois do próprio Frozen, tá? Essa dor não sai de mim. Em 2013, a Disney cansou de novo. Ai, cansei de fazer coisa boa, cansei de recordes. Agora eu quero explodir. Eu quero estar em todos os lugares. E fizeram Frozen. Você pode até nunca ter assistido, mas você sabe do que se trata? Você sabe mais ou menos ali a história, você sabe que tem gelo, você sabe como é a personagem, você sabe que tem duas irmãs, você sabe que tem o Olaf, você sabe que tem uma rena, sabe? Tipo assim, você conhece os personagens, mesmo que você nunca tenha assistido. E muito provavelmente conhece o enredo também. Porque foi um sucesso tão imenso, tão bizarro, tão fora da casinha. Fora da casinha! Que, assim, qualquer lugar que você ia, tinha Frozen. Assim, até hoje, eu acho que ele é top 2 de sucesso de bilheterias da Disney, sabe? Tipo, um dos maiores mesmo. E, claro, levou o Oscar de melhor animação, né? Foi uma história nova pra Disney, falando da Disney. Foi uma história nova que trouxe ali uma narrativa diferente do que a Disney sempre trouxe, né? Tinha a princesa, tinha um negócio de rainha, realeza, aquela coisa toda, um drama. Mas trouxe uma personagem forte. Foi a Elsa, né? Um personagem forte, um personagem assim que inspira as meninas, né? Com aquela música Let It Go. Ai, let it go, serei eu. Se vocês não me aceitam, vão pra longe. E é isso aí, vocês que se lasquem. Sabe? Tipo, uma coisa assim diferente. É uma personagem totalmente diferente, com personalidade. Mas outras não tinham muito, né? Acho que uma das... acho que as personagens que tinham mais personalidade, assim, as mais antigas, não tinha, pô. Não tinha. A gente teve a Bela. A Bela era uma personagem com um pouco mais de personalidade. A gente teve Rapunzel, que tem um pouco mais de personalidade. A gente teve Tiana com muita personalidade, sabe? E aí veio a Elsa também, com personalidade. Enfim, mas trouxe a Elsa e, além disso, trouxe uma narrativa nova pra Disney, lembrando. Trouxe uma narrativa nova de que amor verdadeiro não é só romântico. Eles trouxeram um beijo de amor verdadeiro entre duas irmãs, né? A Anna tava ali, congelou, e a Elsa deu um beijo nela, tipo, poxa, minha irmã vai morrer. E aí ela voltou à vida. Aqui, gente, eu criei uma memória falsa porque eu achei que a Elsa dava um beijo na testa da Anna e esse era o beijo de amor verdadeiro. Mas o que descongela a Anna é um ato de amor verdadeiro, não é um beijo. Tem um beijo de amor verdadeiro, sabe? Foi um amor fraterno, um amor bonito, uma coisa assim, sabe? Às vezes o amor que você precisa não é de um príncipe, é da sua família. Legal, massa, gostei bastante. Se você se impressionou com a Disney em 2013, trazendo uma personagem forte, uma mensagem nova
sobre amor verdadeiro, Miyazaki já fazia isso, ó, há muito tempo, porque em 2001 chegou A Viagem de Chihiro. E antes disso, inclusive, muito antes da Viagem de Chihiro também, tá? Ele já sempre trouxe mulheres fortes, mulheres com personalidade pros filmes dele. E A Viagem de Chihiro foi um ponto, assim, que furou a bolha. O Miyazaki faz filmes pro estúdio Ghibli, né? E aí, o que acontece? O estúdio Ghibli, lá no Japão, é tipo assim, as pessoas dizem que é tipo a Disney japonesa. Mas, nossa, eu odeio isso, eu odeio essa comparação. Eu sei que é uma comparação pra gente entender o tamanho do estúdio, né? Comparação aqui no Ocidente e no Oriente. Mas são totalmente diferentes. Completamente diferentes. Porque até quando o Miyazaki retratou princesas, foram princesas complexas, trouxe histórias, assim, que fazem você refletir, chorar e sofrer e pensar sobre a vida e ficar encantado ao mesmo tempo. Enfim, ele tem esse poder. Ele tem esse poder. E não é à toa que A Viagem de Chihiro explodiu, furou a bolha completamente. E até hoje é um dos filmes de animação mais aclamados. Foi um filme que chegou pro Ocidente, assim, do nada. Uma narrativa tão rica, sabe? Uma coisa totalmente diferente do que a gente viveu aqui, que a gente sempre consumiu aqui no Ocidente. E com uma direção de arte tão linda. Gente, sério, quando eu falo que é arte, que esse filme é arte, é porque, assim, é uma obra-prima. Inclusive, aqui olha, eu vou mostrar isso aqui no vídeo. O plano de fundo, eu boto várias fotos, né, pra ir passando. Vão passando aleatoriamente. Está uma foto da Viagem de Chihiro. Incrível, cara, não tem como. Foi o primeiro filme, longa-metragem, né, de animação estrangeira, ou seja, fora dos Estados Unidos, um filme que foi produzido por um estúdio fora dos Estados Unidos, né? Foi o primeiro a ganhar o Oscar de melhor animação. Tá, se eu não me engano, ganhou em 2003, alguma coisa assim. Foi histórico, não tem como. Foi histórico. Depois dele, outro filme também ganhou o Oscar de melhor animação, mas foi o primeiro, né? Que abriu as portas, né? Que foi pro mundo. Mas muito antes de Miyazaki abrir as portas pro mundo, de A Viagem de Chihiro chegar no mundo inteiro, alcançar todos nós, em 1988, Akira chegou com os dois pés na porta, entendeu? E estourando a bolha completamente e virando referência pro mundo inteiro. É um filme muito antigo, né? E é um filme que foi inspirado num mangá, né? Um mangá que foi lançado ali entre 1982 até 1990, se eu não tô enganada. E aí, em 88, eles lançaram um filme. É uma história cyberpunk. Aí já é diferente, né? Que a gente tava aqui fazendo, princesas. Em 88, a gente estava produzindo princesas. E aí chegou, aí vem o Japão, taca na nossa cara um cyberpunk. E se passava em 2019. É um filme muito forte, né? É um filme que traz uma discussão cultural, história. O Japão tem uma história sofrida, né? Então, eles trazem muito dessa história, assim, trazem muitas discussões culturais e sociais ali. E tudo nesse contexto cyberpunk, né? Futurista, pensando no futuro. Então, furou a bolha, foi pro mundo. Acabou virando um filme que, assim, passou a ser uma referência no Ocidente, tá? Além de ser, poxa, uma grande referência na cultura pop japonesa, claro, né? Imagino que no Oriente, né? Mas acabou sendo aqui também uma grande referência cyberpunk e teve muita influência no movimento cyberpunk dos anos 80. Em plenos 1988, o filme simplesmente virou referência no mundo todo, né? Então, incrível, sensacional.
Mas além de Akira, a gente vai agora adiantar um pouquinho mais para 1995. Não foi só Akira que revolucionou, né? Que virou uma grande influência de um movimento. A Pixar, em 1995, chega no mercado com simplesmente Toy Story. Desculpe, Naquela época, assim, até aquele momento, era muito comum, era tipo assim, todas as animações eram 2D. Era o normal, a animação 2D, né? Só que a Pixar inovou, fez uma coisa diferente. Resolveu fazer simplesmente um longa-metragem inteiro de animação, todo feito de CGI. CGI é animação 3D, basicamente. Eles fizeram, foi o primeiro filme feito totalmente de animação CGI e totalmente pelo computador, né? Se você não conhece, né? Animação 2D, geralmente, né, naquela época, tinha muito trabalho manual também, muito desenho no papel. Era muito assim. Então, quando a Pixar chega com Toy Story totalmente feito no computador, com uma animação totalmente diferente, um estilo diferente, foi revolucionário. Revolucionário porque mudou o rumo que a gente estava seguindo, né, no meio das animações. Mudou totalmente. Depois que veio, né, que a Pixar chegou com CGI, virou meio que, assim, obrigatório. Depois de um tempo, assim, foi virando meio que obrigatório. Assim, só vale a pena fazer se for CGI. Porque outros tipos 2D já ficou obsoleto. Pronto, perfeito. Essa é a palavra. O 2D ficou obsoleto. Então foi revolucionário. Tanto que depois desse filme, tipo assim, eles bateram de frente com a Disney. Porque foi um grande sucesso. Um grande sucesso. E é até hoje. Eu imagino que a Disney ali, poxa, com muito recurso, né? Muito ricos, né? Era o maior estúdio de animação ocidental. Então, muito provavelmente eles, poxa, viram ali uma oportunidade, compraram a Pixar e depois de um tempo, né? Eu acho que depois de um tempo ali eles ainda insistiram um pouquinho. Eu acho que até 2011, se eu não me engano, eles ainda lançavam filme 2D. Tanto que a gente teve Tiana e tal. Então, A Princesa e o Sapo, no caso, né? O filme. Então, por um tempo ainda eles insistiram no 2D, mas não teve jeito. Não teve jeito. O futuro era CGI. E aí eles se renderam. Agora todos os filmes da Disney são CGI. Por causa de Toy Story. A Pixar, não satisfeita em fazer Toy Story, né? Em fazer Vida de Inseto, que já tinha sido lançado nessa época. Se eu não me engano, Procurando Nemo também já tinha sido lançado nessa época. Não satisfeita com sucessos e fazer filmes incríveis, em 2008 a Pixar chega aos cinemas com o Wall-E. O Wall-E, eu considero que ele fez história, de certa forma, sim. Não é... vão dizer que é porque favoritismo. Não é. O que acontece com o Wall-E? Foi um filme que eu considero que foi um marco por conta da narrativa diferente. Foi uma narrativa totalmente nova que a Pixar trouxe. Foi um filme totalmente diferente de tudo que estava sendo lançado pelo próprio estúdio, inclusive. A Pixar sempre teve esse tom, né, de trazer coisa infantil, um filme infantil, né, com um fundo adulto, com problemas de adulto, com coisas ali que só o adulto vai entender. Então, geralmente os filmes da Pixar, eles abrangem todo mundo, todos os públicos, né? Então ali, já se esperava que fosse um filme cabeça, né? Um filme que tivesse uma mensagem, que te fizesse refletir sobre alguma coisa da sua vida.
Só que o Wall-E, o que acontece? Não tinha princesas. A Pixar nunca foi de trazer princesas. Mas vamos lá. Não tinha princesas. Não tinha grandes atrativos infantis. Não era, peixinhos bonitinhos no meio do mar. Coisa colorida. Não era brinquedo falante. Não era formiga, inseto, borboleta. Sabe? Coisas atrativas pra criança. Não era colorido. Não é um filme colorido. Wall-E é um filme... que eu acho até sombrio, sabe? Tem uma história muito pesada, assim, e marca as pessoas. Eu me sinto marcada por Wall-E, sabe? Porque traz essa narrativa de, poxa, a humanidade falhou. A humanidade falhou, destruiu a Terra e precisou sair. Precisou viver numa situação deplorável, no espaço, que não consegue nem andar. Sabe? A humanidade se perdeu. É isso o filme. Tudo bem que traz ali, tem uma coisa muito positiva, tem um otimismo, até porque a gente tá falando de filme de criança também, né? Dá pra ser totalmente pessimista. Mas traz essa coisa diferente. Traz essa coisa nova. Eu acho, assim, que é um filme que é obrigatório em aulas de ciências, sabe? No ensino fundamental. Eu acho obrigatório. Porque ele traz uma consciência sobre educação ambiental, né? Sobre preservação ambiental, sobre a importância da gente cuidar da terra, da gente cuidar de onde a gente mora, né? Porque depois fica sem. Exatamente isso, né? Eles retratam ali o que tá acontecendo agora, né? Que tem países na África, né? Litorais lá da África, e estão sendo usados de lixeira para o mundo inteiro, né? Para o fast fashion. Então, são praias lotadas de roupas, né? E, assim, quando você olha as cenas, se você pesquisar aí, você vai olhar ali as cenas e tal, é muito Wall-E. É muito Wall-E. É muito a imagem de Wall-E, que mostra uma cidade morta. Uma cidade que, assim, tá repleta de lixo. Repleta de lixo. E aí tem lá um romance e tal, bonitinho, entre dois robôzinhos. Ai, gente, eu acho que é o meu filme favorito. Eu acho que é o meu filme favorito da vida. É lindo. Enfim, foi uma coisa muito nova, muito diferente, sabe? Trazendo educação ambiental para crianças, reflexão ambiental para crianças e para os adultos também. E ainda assim, foi um filme que bateu recorde de bilheteria na época, sabe? Foi um filme muito falado, foi um filme muito famoso. Até hoje é muito famoso, mas eu considero um pouco mais underground quando você compara com outros filmes da Pixar, sabe? É um pouco mais underground, sim. Não é mainstream tanto quanto Toy Story. Vou usar esse exemplo de novo. Mas ainda assim, eu considero que foi um marco, sabe? Concorreu a 6 Oscars, ganhou o Oscar de melhor filme de animação, né? Então, assim, considero que foi marcante, sim. Foi um filme marcante. Não foi só a Pixar, né, que revolucionou, não foi só a Pixar que trouxe discussões diferentes, que trouxe coisas novas. Porque em 2001, a gente volta aqui um pouquinho mais no tempo de novo. Em 2001, DreamWorks lança Shrek. Não houve nada, nós só estávamos... Se vocês queriam ficar sozinhos, bastava me pedir. Shrek, que é um meme. Esse filme é um grande meme. Mas ele foi revolucionário e ficou pra história, né? Por quê? Foi um filme de animação, né? Considera-se um filme infantil, que não é nada infantil. Shrek não é muito infantil. Mas ele trouxe ele fez uma subversão dos contos de fadas que a gente já estava acostumado com a Disney, né? A DreamWorks chegou pra literalmente bater de frente com a Disney, subvertendo tudo ali. Ah, princesa? Então vamos ver como é que vai ser isso daqui.
traz uma coisa totalmente diferente, um humor adulto, uma coisa que, tipo assim, que a criança ama, mas o adulto ama ainda mais, sabe? É um filme que é para todos os públicos também, que atinge todo mundo, mas é especialmente querido pelos adultos. Isso foi muito diferente pra época. A gente tá falando de 2001, né? A gente tá falando de 2001, com Toy Story, né? Com esse histórico, né? De filmes da Pixar e etc. Então, foi uma coisa nova. Foi uma coisa muito nova. E, inclusive, ele entra pra história também pelo fato de ter sido o filme que estreou o Oscar de melhor animação. Em 2002, o Oscar criou essa categoria de melhor animação e Shrek foi o primeiro filme da história a ganhar esse prêmio. Então, assim, temos aí, né, história sendo feita. A Disney tem humor também. A Disney tem humor. Os filmes da Disney têm um tom humorístico. Os filmes da Pixar têm um tom humorístico. Mas os da DreamWorks, ele já traz um humor que é todinho dele, assim. Eu sinto que o estilo da DreamWorks é esse tipo de humor mais... um pouco mais adultizado, sabe? E ali eu sinto que marcou a identidade da DreamWorks pra mim. Eu sinto que esse filme foi o que marcou ali a identidade da DreamWorks. Enfim, mas vamos terminar, que esse vídeo tá muito longo. Tá, o vídeo termina por aqui. Comenta o que você achou, qual desses filmes que você mais gosta, o que você não sabia que foi que eu trouxe de novo pra você. Compartilha com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se você também gosta. E deixa o seu like, por favor. Deixa o seu like que me ajuda demais, 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 demais. Tá? Então, é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.